Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos todos vocês que já estão acompanhando a transmissão. Já quero também pedir que você compartilhe, o link dessa transmissão com as pessoas do seu relacionamento, para que elas também estejam meditando conosco, crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E Deus colocou em meu coração este tema: limites, limites, não ultrapasse, limites, até onde eu posso ir? Nós vamos hoje meditar sobre limites. Amém, igreja? Glória a Deus, glória a Deus. O texto que nós iremos iniciar, o estudo, está em Gênesis, capítulo 2, e dos versículos 15 ao 17, que diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Glórias a Deus, aleluia. Nós vemos então Deus dando uma ordem a Adão, dizendo para ele que ele poderia desfrutar de toda a árvore do jardim, daquele Éden, daquele paraíso de onde ele estava. Glórias a Deus. Mas Deus estabeleceu um limite para Adão, dizendo para ele que havia uma única árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era permitido a ele comer do seu fruto. Deus estabeleceu um limite para Adão. Glórias a Deus. E nós vemos que obedecer às ordens de Deus sempre foi um problema para o ser humano, já desde o jardim do Éden, desde Adão. Nós vemos que é um problema para o homem obedecer às ordens de Deus, os limites que ele estabeleceu. Embora o Senhor tenha concedido total liberdade para Adão, ele estabeleceu um limite, ou seja, ele poderia comer do fruto de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi o único limite que Deus estabeleceu para Adão. E Adão, assim como hoje nós vemos acontecer com a humanidade, escolheu ultrapassar os limites de Deus. Ainda hoje, o homem prefere fazer a sua própria vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus. Isso por quê? Porque, por natureza, o homem pensa que pode fazer tudo. O homem pensa que não há limites para ele, e ele, então, estabelece as suas próprias leis, segundo os seus próprios desejos. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Então o homem pensa que pode fazer tudo, que não tem limite, que ele pode fazer tudo o que ele quiser. Isso é o pensamento do homem. Mas entenda, Deus Todo-Poderoso, Deus que pode todas as coisas, até mesmo para Deus que pode todas as coisas, existem coisas que ele não se permite fazer. Até o próprio Deus, há coisas que ele, Todo-Poderoso, não se permite fazer por causa da sua palavra. Aleluia. Um exemplo, Deus, ele não pode abençoar uma pessoa em atos que ele não aprova. Imagina alguém que quer fazer algo ilícito. Imagina alguém que quer fazer algo que Deus reprova. E essa pessoa fala: Senhor, me abençoa nisso que eu vou fazer, sabendo que aquilo é contra a vontade de Deus. Deus não vai abençoar naquilo que ele está pedindo, que é contra a vontade de Deus. Deus não vai abençoar
uma pessoa em coisas que ele reprova. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, ele não pode levar qualquer pessoa para o céu, se não for por meio de Jesus Cristo. Ah, mas eu faço só coisas boas, eu sou tão bonzinho, eu não faço mal para ninguém, não falo mal de ninguém, eu ajudo as pessoas. Mas, se você não receber o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, crer que Ele é o Filho de Deus, você pode ser a pessoa mais boa deste mundo. Você não irá para o céu. Deus não vai te receber no céu. Ele não vai te receber no céu, se não for por meio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Deus, Ele não deixa de cumprir o que Ele diz. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Por quê? Porque Ele vela pela sua palavra. Louvado seja Deus. Aquilo que Deus disse para você, que Ele vai fazer, entenda. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o que Deus disse em Jeremias, capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Deus, Ele chamou Jeremias e colocou algo diante dele e falou: o que é que tu vês, Jeremias? E Jeremias disse para Deus: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor então deu essa resposta para ele: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. O fruto da amendoeira, que é a amêndoa, é uma palavra, amêndoa, que em hebraico significa velar. A palavra amêndoa em hebraico tem o mesmo significado de velar. Por isso que Deus disse para ele: viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava falando para Jeremias: Jeremias, eu avisei ao povo que se eles não se convertessem, que se eles não fizessem aquilo que me agrada, se eles permanecessem na idolatria, viria sobre eles o juízo. E Deus então estava falando para Jeremias: Jeremias, eu velo pela minha palavra e virá o juízo sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus então estava falando para Jeremias que usaria a vida dele, de Jeremias, para levar ao povo essa informação de que viria juízo sobre eles. Deus falou: olha, eu vou chamar as nações do norte. Os reis dessas nações vão chegar até aqui e vão colocar o seu trono na frente dos portões de Jerusalém e também em volta das cidades de Judá. E eu vou castigar esse povo por causa da sua maldade, porque eles me abandonaram, porque eles estão queimando incenso a outros deuses, estão adorando ídolos, estão fazendo coisas que eu abomino. E disse para Jeremias: Jeremias, prepare-se para ir até lá, para dizer a eles tudo o que eu te mandar. Não tenha medo deles. Aleluia. Fale aquilo que eu vou determinar que você venha falar para eles. Louvado seja Deus. Deus estava usando Jeremias para levar uma palavra de juízo para o povo, para que o povo entendesse que Ele, Deus, vela pela sua palavra para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então Deus, Ele não deixa de cumprir o que Ele diz. Deus não deixa de cumprir o que Ele diz, porque Ele vela pela sua palavra. Aleluia. Então nós sabemos que Deus é soberano, é Senhor. Deus é o Ser Supremo. E mesmo assim nós vemos que há coisas que Ele não se permite realizar. Louvado seja Deus. Se Deus, Senhor, Ser Supremo, Soberano, para Ele tem coisas que Ele não se permite realizar, quem somos nós, seres humanos, limitados,
para achar que podemos fazer tudo. Nós não podemos fazer tudo, porque há limites estabelecidos por Deus, pelo nosso Criador. Amém, igreja? Há limites estabelecidos por Deus. E o primeiro item que eu quero abordar nesse estudo é isso. Por que Deus estabeleceu limites? Por que Deus estabeleceu limites? Glórias a Deus. É o primeiro item do nosso estudo. Por que Deus estabeleceu limites? Deus estabeleceu limites para nos dar proteção. E muitas vezes nós não entendemos isso, né? Muitas vezes nós achamos que temos que ter liberdade para fazer o que quisermos. Muitas vezes podemos imaginar assim: eu não quero viver confinado dentro dos limites que Deus estabeleceu, eu quero fazer o que eu quiser. Eu não quero mais viver dentro dessa cerca que Deus estabeleceu. Aleluia. Não quero viver privado das minhas vontades. Eu não quero mais, eu vou pular essa cerca. Eu vou sair para fazer aquilo que eu quero. Mas aí, assim como nessa imagem que vocês estão vendo aí, a gente vai ver e vai entender que aquela cerca, não é para nos privar de fazer coisas que aparentemente são boas para nós. Não, não. Porque quando você olha para o outro lado da cerca, você vai ver que existe um abismo. Um abismo. Então aquilo não é para te privar, aquilo era para te proteger. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz, Provérbios 4, versículo 12: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Então Deus estabeleceu limites para que nós não entremos por esse caminho de morte. Deus estabeleceu limites para nos proteger. Deus quer nos proteger dos caminhos de morte, porque Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o amanhã. Louvado seja Deus. E Ele quer nos dar livramento. Por isso Ele estabeleceu limites. Glórias a Deus. E se nós obedecermos os limites que Deus estabeleceu, nós vamos desfrutar das bênçãos que Ele reservou e já preparou para as nossas vidas. Vivamos dentro dos limites estabelecidos por Deus. Entenda então, os limites de Deus, aqueles limites que são estabelecidos por Deus, não são para nos privar das coisas que aparentemente podem ser melhores à nossa vista. Elas são para nos proteger de coisas que serão piores para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, que nós vivamos dentro dos limites que Deus estabeleceu para que nós vivamos. Amém? Glórias a Deus. Então, o primeiro item é esse. Deus estabeleceu limites para nos proteger. Quero meditar Êxodo, capítulo 19, e os versículos 10 ao 12, que diz assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus chamou a Moisés, que estavam ali ao pé do monte Sinai. E Deus disse para ele: olha, vá falar ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e o dia de amanhã se purificando para me adorar. E eles devem lavar as suas vestes,
E eles devem se aprontar para esse dia, porque nesse dia, ao terceiro dia, eu descerei sobre o monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. E marque limites em volta do monte Sinai, em volta desta montanha, para que o povo não passe dali. E diga para eles não subirem no monte, nem chegar perto do monte, porque se alguma pessoa ultrapassar o limite que você, Moisés, vai estabelecer, ele será morto. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vemos que Deus entregou esta ordem para Moisés e disse para Moisés que ele, Moisés, iria estabelecer limites. Ele iria estabelecer limites. Deus não falou para ele, Moisés, o limite é este. Não. Deus falou, Moisés, você vai estabelecer limites. Da mesma forma, Deus, ele hoje também nos dá, aleluia, essa ordem para que nós estabeleçamos limites. Limites na nossa casa, limites nos nossos relacionamentos, limites. Deus também dá ordem para que nós venhamos estabelecer limites. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Assim como as cidades dos tempos bíblicos eram fortificadas por muros para se protegerem contra o inimigo, Deus coloca limites em nossas vidas também para nos proteger, para a nossa proteção. Glórias a Deus. Deus coloca limites em nossas vidas para a nossa proteção. Louvado seja Deus. E Ele também nos dá ordem para que coloquemos limites para a proteção daqueles que nós amamos, que estão conosco. Louvado seja Deus. Você, filho, quando seus pais estabelecem limites, entenda, Ele está fazendo isso para a sua proteção, para o seu bem, para que você viva bem. É isso. Glórias a Deus. Não pense que os seus pais estão privando você. Não. Aleluia. Eles estão fazendo algo que Deus determinou, estabelecendo limites. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Nós vemos que hoje em dia a sociedade ela tem agido de forma a destruir as cercas que Deus estabeleceu para nós, colocando ou tentando colocar na mente das pessoas que determinadas situações que Deus condena são permitidas. Determinadas situações que Deus fala, isso me entristece, são normais. Glórias a Deus. Mas aquilo que Deus disse na sua palavra, que não era permitido, hoje continua não sendo permitido. A palavra de Deus, aleluia, ela não vai passar. Passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. O que não era permitido pela palavra de Deus nos tempos passados, ainda não é permitido nos dias de hoje. Por mais que a sociedade tente colocar que não tem problema. Louvado seja Deus. Se está fora dos limites que Deus estabeleceu, então tem problema. Louvado seja Deus. Porque quando nós saímos fora do que o Senhor estabeleceu para nós, dos limites que Ele estabeleceu para nós, nós ficamos expostos a toda a investida do diabo e corremos perigo a todo instante. Se você sai da sombra do Onipotente, se você quer se afastar do esconderijo do Altíssimo, entenda, você vai ser alvo do inimigo. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Você vai ficar exposto a Ele. Aleluia. Então não saia dos limites que Deus estabeleceu. Nós precisamos respeitar os limites estabelecidos por Deus para nossas vidas, para que muitos dos erros que nós venhamos a cometer sejam evitados. Aleluia. Muitos dos erros que nós viemos a cometer se não obedecermos os limites que Deus estabeleceu, eles são evitados se nós formos obedientes e respeitarmos os limites estabelecidos por Deus. Louvado seja Deus. Quem não sabe viver nos limites que Deus estabeleceu, vai enfrentar consequências. Entenda, toda ação, ela
traz uma consequência. Se você age conforme o que Deus te direciona, você vai colher consequências boas. Porque a palavra de Deus diz que tudo contribui para aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Tudo contribui. Se você estiver na direção de Deus, tudo vai contribuir a seu favor. Mas, se você não estiver, aleluia, vivendo nos limites que Deus estabeleceu, essas consequências não serão boas. Essas consequências serão terríveis. Glórias a Deus. Aleluia. Então, nós entendemos que Deus nos dá limite para nos proteger do mal. Aprenda, entenda. Deus nos dá limites para nos proteger. E Deus também nos dá limites para que nós sejamos felizes. Aleluia! O nosso Deus, Ele quer nos ver felizes, Ele quer nos abençoar. Glórias a Deus. Por isso Ele estabeleceu limites. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Levítico, capítulo 26, e o versículo 3 até o 6. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Glória a Deus! Olha quantas promessas, aleluia, que Deus nos faz quando nós somos obedientes ao que Ele nos diz, quando nós vivemos nos limites que Ele estabeleceu para nós. Ele disse então no versículo 3, se vocês obedecerem as minhas leis, os meus mandamentos, os meus limites, fazendo tudo aquilo que eu ordeno a vocês. No versículo 4, ele diz, eu mandarei a chuva no tempo certo. Glórias a Deus. E a terra produzirá colheitas, e as árvores darão frutos. Deus está dizendo que Ele vai dar provisão. Aleluia! Não vai faltar. Não vai faltar, aleluia, o pão, não vai faltar a provisão de Deus na tua vida. Glórias a Deus. E Deus disse ainda no versículo 5 que essas colheitas, elas serão tão grandes que vocês vão estar colhendo cereais quando chegar tempo de colher uvas. E vão estar colhendo uvas quando chegar o tempo de semear no campo. E vai haver muita fartura, e vocês vão viver em segurança na terra. Glórias a Deus. Deus está dizendo que vai dar fartura, abundância. Oh, glória a Deus. Aleluia. E no versículo 6, ele diz, e darei paz. Aleluia, a terra de vocês. Vocês vão dormir sossegados. Ninguém vai assustar vocês, porque eu farei desaparecer da terra os animais selvagens e eu acabarei com as guerras. Deus está dizendo que Ele vai dar paz e proteção. Aleluia. Deus nos dá limite para que nós sejamos felizes. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vemos que Deus, Ele escreveu os 10 mandamentos para que nós não vivêssemos em uma terra sem lei. Glória a Deus. Deus, Ele nos deu mandamentos para que nós tenhamos uma direção, né? Um norte para seguirmos, glórias a Deus, para não vivermos sem leis. Glórias a Deus. Por isso, há regras que Deus estabeleceu para que nós sejamos felizes dentro dos limites impostos pelo nosso Criador, pelo Criador de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes, né, nós vemos nas estradas as placas
sinalizando a velocidade máxima permitida. Né? Por que fizeram essa lei? Né? Porque muita gente entende que quer sentir a velocidade, a potência do motor. Né? Mas se a pessoa não respeitar aqueles limites, ela vai estar colocando em risco a vida dela e a vida das pessoas que estão com ela e a vida de outras pessoas que ela nem conhece. Né? Por isso existem leis, as leis de trânsito, para que você viva dentro dos limites, para que você tenha segurança, para que você tenha uma vida feliz. Porque se acontecer alguma coisa porque você não obedeceu aquele limite, as consequências elas podem ser terríveis para você, para sua família ou para a família de outras pessoas que você nem conhece. Porque não quis obedecer os limites. Isso vai te trazer tristeza e dor. Tristeza e dor. Quando nós não respeitamos limites, nós podemos colher tristeza e dor. É isso que acontece. Então, os limites é para a nossa segurança e para a nossa felicidade. Louvado seja Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Então, que o Senhor nos abençoe sempre, para que saibamos viver dentro dos limites que Deus estabeleceu para nós. Glória a Deus, glória a Deus. E a Bíblia, ela relata exemplos de homens que não quiseram viver nos limites que Deus estabeleceu, que romperam os limites que Deus estabeleceu. E vieram as consequências. Vieram as consequências. Muitas vezes as pessoas rompem limites porque, às vezes, a conta não chega no mesmo momento, né? Muitas vezes as consequências não vêm na hora. Não vem na hora. Então a pessoa, ela se acostuma a viver além dos limites. Mas essa conta chega. Um dia ela chega. Uma hora ela vai chegar. Louvado seja Deus, né? A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas muitas vezes a pessoa peca e ela não sente a morte acontecer naquele momento. Aleluia. Mas se ela continuar a pecar, ela vai ter uma morte espiritual. Glórias a Deus. Se ela não se converter, não viver dentro daquilo que Deus estabeleceu, a morte vai chegar. Aleluia. E às vezes a pessoa não se dá conta, né? Porque comete o pecado e não percebe. Mas ela vai esfriando espiritualmente. E quanto mais ela faz, mais ela vai esfriando. Até que a morte chega. Aleluia. Então não demos brecha para o inimigo, aleluia, agir nas nossas vidas, né? Não dê brecha. Esteja sempre vivendo dentro daquilo que Deus estabeleceu, dos limites que Ele estabeleceu. Porque se você ultrapassar o limite, pode ser que não venha na hora, mas a conta vai vir. A conta vai vir. Vamos ver então o que aconteceu em alguns dos exemplos de homens que romperam os limites estabelecidos por Deus e as consequências que vieram para eles, né? Vamos ver então o que acontece quando se ultrapassa os limites. Glória a Deus. Primeiro exemplo que eu quero trazer para a nossa meditação é Saul. Saul, ele foi repreendido por Samuel por não respeitar os seus limites. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 9, e também os versículos 13 e 14, diz: Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino,
O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Glórias a Deus, glórias a Deus. Nós vemos então que Saul, ele foi repreendido por Samuel, pelo profeta Samuel. E por que ele foi repreendido? Por não respeitar limites. Ele entendia que ele era rei, e sendo rei, ele podia fazer aquilo que ele quisesse, né? Mas Deus estabeleceu limites. Glórias a Deus. Aleluia. Qual foi o erro então de Saul? Ele não aguardou o profeta Samuel. Aleluia. Samuel estava demorando para chegar e ele então resolveu ele próprio oferecer o sacrifício. Mas ele sabia que isso era ofício do sacerdote. Somente o sacerdote tinha permissão para oferecer o sacrifício. Então nós vimos no versículo 9 do capítulo 13 que ele disse: traze-me aqui o holocausto e eu vou oferecer sacrifícios, sabendo que não era permitido a ele fazer isso. Glórias a Deus, glórias a Deus. E então nós vemos nos versículos 13 e 14 que por causa disso ele recebeu um anúncio de que ele não mais seria rei sobre a nação de Israel. Aleluia. E que o Senhor colocaria outra pessoa em seu lugar. Aleluia, glórias a Deus. Deus escolheu uma outra pessoa, um outro rei que seria segundo o seu coração, para ser colocado no lugar de Saul. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos o que a desobediência, né, provoca. Aleluia. Nós vemos o que a desobediência provoca. E ele permaneceu ainda assim, fazendo coisas que desagradavam a Deus, desobedecendo os limites que Deus havia estabelecido. E ele quebrou tantos limites, que no fim ele consultou uma médium. E isso então foi o seu trágico fim. O resultado da sua desobediência, o resultado dele não ter respeitado os limites que Deus estabeleceu, foi o afastamento dele de Deus, né? Ele se afastou de Deus, tanto que foi procurar uma médium, porque ele não tinha mais a presença de Deus, ele não sentia mais a presença de Deus, ele havia se afastado de Deus. Outra consequência, a rejeição dele, Deus o rejeitou, ele foi rejeitado por Deus, né? E outra consequência, Deus decidiu escolher um novo rei. Então vejam as consequências da desobediência, as consequências de não respeitar limites, aleluia, que veio sobre Saul. E diz na palavra do Senhor que Deus falou para Samuel que ele havia então decidido escolher um outro rei. E Samuel começou a orar a Deus, né, para que Deus voltasse atrás. Começou a orar a Deus para que Deus permanecesse dando o reino para Saul. Começou a orar a Deus. E olha o que Deus falou para Samuel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos dele, de Jessé, me tenho provido de um rei. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus disse para Samuel: Samuel, eu já decidi, aleluia, que Saul não mais será rei. Não adianta você orar, não adianta você pedir, porque isso já está decidido. Não adianta você ter dó de Saul. Olha só, glórias a Deus, aleluia. A oração de Samuel não foi aceita por Deus. Veja então as consequências dos atos, né, de desobediência, né, quando as pessoas não querem obedecer os limites que Deus estabeleceu.
nem mesmo a oração do profeta. Deus aceitou, Deus recebeu, porque já havia sido determinado por ele o que haveria de acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Outro exemplo que eu quero trazer é Eli. Eli foi rejeitado por não impor limites a seus filhos. Nós vimos lá no início, Deus falando para Moisés, estabeleça limites para o povo. Glória a Deus. Eli foi rejeitado porque não impôs limites aos seus filhos. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 3, versículos 13 e 14. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício e nem com oferta de manjares. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus então estava falando, através do jovem Samuel, que ele já havia dado um julgamento sobre a casa de Eli. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver por que isso tudo aconteceu. Aleluia. Porque os filhos de Eli, eles praticaram erros gravíssimos. Se nós lermos 1 Samuel, no capítulo 2, dos versículos 12 até o 17, nós vamos ver coisas que eles, filhos de Eli, fizeram. Os filhos de Eli chamavam-se Hofni e Finéias. Aleluia. Isso aconteceu porque Eli não impôs limites a eles, limites que a palavra de Deus determina. Ele não disciplinou seus filhos, ele não orientou seus filhos sobre os limites que a palavra de Deus determina. Glórias a Deus. Não disciplinou os seus filhos. Então isso trouxe a ruína sobre a casa de Eli. Glórias a Deus. Vamos ver então quais foram os pecados cometidos pelos filhos de Eli. Eles exigiam primazia, fazendo o povo transgredir. Nós sabemos que a primazia, ela cabe a Deus. E as pessoas iam oferecer sacrifícios, preparando a primeira parte do sacrifício, a primazia, para ser entregue ao Senhor. E eles iam lá e tomavam para eles. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 15 e 16. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti tudo quanto desejar a tua alma. Então ele lhes dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Olha só, olha só. Eles determinavam que fosse entregue para eles a primeira parte, a primazia. Nem esperavam que aquele sacrifício fosse queimada a gordura. Glória a Deus. Eles queriam que fosse entregue para eles a primazia, a primeira parte, aquilo que era para Deus. Então, aquilo que era para Deus, a primazia aí estava indo para eles. Eles estavam fazendo o povo transgredir, dando para eles a primazia, a primeira parte. Aquilo que era para Deus, eles tomavam para eles. Outra coisa que nós vemos que eles faziam é a falta de temor do Senhor. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor,
porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, eles tratavam com desprezo as ofertas que eram trazidas a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não tinham temor a Deus. Outra coisa que nós vemos que eles faziam era o pecado da prostituição. 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Então aquelas mulheres que estavam ali trabalhando na entrada da tenda sagrada, eles se prostituíam com essas mulheres. Olha isso. Outra coisa que nós vemos que eles faziam era o pecado da desobediência. Eles eram desobedientes a Elias, seu pai. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 2 e versículo 25. Pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Aleluia. Ele estava falando para os seus filhos que eles estavam pecando contra Deus. Chegou para ele, os seus filhos e falaram: olha, se o homem fizer algo contra o homem, né, ainda assim eles serão julgados. Né? Existem juízes para julgar. Mas se você pecar contra Deus, assim como vocês estão fazendo, quem é que vai rogar por vocês? Mas nem assim os filhos de Eli ouviram o seu pai. Nem assim. Eles continuaram na desobediência. Glórias a Deus. A ponto do Senhor os querer matar. Olha isso. Olha isso. Glória a Deus. Glórias a Deus. Então nós vemos vários pecados que eles estavam cometendo. Os filhos de Eli estavam cometendo. Aleluia. E os pecados de Eli, ele também errou. Por quê? Porque os filhos dele, os filhos de Eli, que era sacerdote, veja bem, Eli era sacerdote, não conheciam o Senhor. 1 Samuel, capítulo 2 e o versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Glórias a Deus. Nós, que somos servos de Deus, nós temos que ser sacerdotes, primeiramente em nosso lar. Deus, Ele nos chamou para sermos sacerdotes, primeiramente em nosso lar. Ou seja, no seu lar, você precisa transmitir o conhecimento da palavra de Deus para seus filhos, para todos aqueles que moram com você. Glórias a Deus. Aleluia. Seja um sacerdote no seu lar. Não deixe de falar da palavra de Deus. Não deixe de ensinar. Aleluia. Os seus filhos e todos aqueles que estão ao teu redor sobre a palavra de Deus. Eles precisam conhecer. Eles precisam conhecer. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E você foi chamado para isso, né? Para transmitir a palavra de Deus para todas as pessoas, começando no teu lar. Outra coisa que nós vemos como pecado de Eli é que ele estava honrando mais os filhos dele do que ao Senhor. Porque Eli, ele deu ofício aos seus filhos, ofício sacerdotal para os seus filhos, mesmo sabendo que os seus filhos não honravam a Deus, não temiam a Deus. Glórias a Deus. Mesmo assim, ele permitiu que eles continuassem fazendo o ofício sacerdotal. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Né? Ele estava falando: Eli, você está vendo o que os seus filhos estão fazendo. E ainda assim você permite que eles continuem. Você está honrando mais os seus filhos do que a mim. Olha isso. Olha isso. Glória a Deus. Glória a Deus.
E outra coisa também, que era errado e que ele estava fazendo, não disciplinou e nem destituiu os seus filhos do sacerdócio. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 23 e 24, nós vemos Eli falando com seus filhos. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que eu ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Ou seja, ele chegou diante dos seus filhos, que faziam atos terríveis, de uma forma que entrou por um ouvido e saiu por outro. Ele não foi enérgico naquilo que ele estava falando, ele não disciplinou, ele tinha que falar: olha aqui, vocês não vão mais fazer o ofício sacerdotal que eu tinha determinado para vocês. Vocês estão proibidos. E ele tinha que falar até mais: se vocês não se converterem, aleluia, eu vou disciplinar vocês. Vocês vão ver consequências disso que vocês estão fazendo. Aleluia, glórias a Deus. Ele tinha que punir, ele tinha que fazer de uma forma que os filhos parassem de fazer aquilo que eles estavam fazendo. Por quê? Porque permitindo que eles permanecessem, aleluia, Eli estava conduzindo eles para a morte. Estava conduzindo eles para a morte. O Senhor iria fazer com que eles fossem mortos por tudo aquilo que eles estavam fazendo. Porque o pecado leva à morte. O pecado leva à morte. Quando você repreende, você está fazendo com que os teus filhos se livrem da morte. Da morte espiritual e da morte eterna. Então repreenda por amor. Repreenda pelo amor que você tem. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então nós vemos, né, que tanto os filhos de Eli, quanto Eli, fizeram coisas que Deus rejeitou. E isso trouxe consequências. Vamos ver aqui as consequências dessa falta de limites de Eli e de seus filhos, né? Primeira consequência que nós vemos é que Deus disse que não haveria mais velhos na família de Eli. Deus disse que não ia permitir vida longa, aleluia, para os descendentes de Eli. Olha isso. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 32, Deus disse: e verás o aperto da morada de Deus há um tempo com o bem que farás a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. Olha isso. Deus estava falando: olha, você passará dificuldades e você vai ter inveja das coisas boas que eu vou fazer ao povo de Israel. Você vai ver coisas boas vindo sobre eles e você vai ter inveja. E ninguém da sua família vai chegar a ficar velho. Olha isso. Outra coisa que Deus falou: eles iriam mendigar o pão. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 36. Disse Deus: será que todo aquele que restar na tua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pão, um pedaço de pão para comer. Olha isso, né? Deus disse: eu vou trazer, eu vou suscitar, eu vou levantar um sacerdote fiel. E esse sacerdote vai fazer segundo o que eu determinar. Ele vai andar diante de mim, vai ser o meu ungido para sempre. E você vai chegar para ele e vai pedir para ele para que ele te dê algum cargo sacerdotal para que você tenha um pedaço de pão para comer. Olha isso. Veja só. Consequências terríveis da falta de limites. Glórias a Deus. Outra coisa que Deus disse: não viveriam caminhando ao lado do Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Portanto,
diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desprezados. Olha isso. Deus não tem aliança com quem não quer ter aliança com Ele. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Oh, Deus Santo e Poderoso. Então nós vemos que aquele que insiste no erro, após várias repreensões, ele vai sofrer consequências. Ele vai ser punido. Em Provérbios 29, versículo 1, nós vemos dizer: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. O homem que muitas vezes é repreendido e teima em não se corrigir, a palavra está dizendo que ele vai cair em desgraça. Olha isso. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Da qual ele não vai conseguir escapar. Né? Mas nós vemos dizer a palavra de Deus no Provérbios 28, 13, que aquele que confessa e abandona os erros será perdoado. Glória a Deus. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Então, sempre que nós errarmos, que nós possamos nos arrepender e abandonar aquilo. E a misericórdia de Deus, ela vai nos alcançar. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então, que nós venhamos a ser conduzidos, né? Tanto nós, quanto a nossa casa, né? Como a nossa vida, dentro dos limites que Deus estabeleceu, de acordo com os princípios que estão na sua palavra, para que nós sejamos felizes, glórias a Deus, em nossos relacionamentos com Deus e com todas as pessoas que nos cercam, né? Que nós aprendamos a viver dentro dos limites que Deus estabeleceu na sua palavra, glórias a Deus. Em Colossenses, capítulo 3, dos versículos 18 a 24, Deus dá várias instruções. Deus diz: vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Glórias a Deus. Deus está dizendo: ei, esposa, obedeça ao seu marido, respeite o seu marido. Glórias a Deus. Porque é isso que você deve fazer como mulher de Deus, como cristã. Glórias a Deus. Se você não respeitar o seu marido, você vai estar ultrapassando os limites que Deus estabeleceu na sua palavra. E vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Glórias a Deus. Marido, ame a sua esposa, não seja grosseiro com ela. Porque se você fizer isso, você também vai estar ultrapassando os limites que Deus estabeleceu. Louvado seja Deus. Vós, filhos, obedeceis em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, filhos, obedeçam os seus pais, porque isso é o dever de vocês como cristãos, né? Deus, ele falou isso lá nos mandamentos, que os filhos devem honrar pai e mãe. E Deus disse que esse era o primeiro mandamento com promessa. Por quê? Aleluia, porque ele disse que ele ia dar longa vida a esses que obedecerem e honrarem os seus pais. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que eles não percam ânimo, né? Vós, pais, não ultrapassem também os limites. Não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Glórias a Deus, glórias a Deus. Vós, servos, vamos entender como empregados, né? Trabalhadores, obedecei em tudo aos vossos senhores, aos vossos patrões, segundo a carne, aleluia, não servindo só na aparência,
Aleluia. Aqueles que Deus estabeleceu, que serão seus patrões nos seus trabalhos, né? Para que vocês trabalham, sejam também obedientes, né? Não sirvam só na aparência, como para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, como para agradar a Deus, né? Pelo temor que você tem a Deus, né? Glórias a Deus, glórias a Deus. Não obedeçam só aos patrões quando eles não estiverem vendo vocês, né? Procure fazer o melhor em todos os instantes. Glórias a Deus. Estando eles perto ou não. Glórias a Deus, né? Não faça só para você obter a aprovação deles quando eles estiverem olhando para você. Não. Faça com sinceridade por causa do temor que vocês têm a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, né? Faça como se você estivesse fazendo para Deus, e não para homens. Glórias a Deus. Sabendo que vocês vão receber do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, é a Ele que vocês estão servindo. Amém? Glórias a Deus. Então nós vemos aqui limites que Deus também estabeleceu nos nossos relacionamentos. Glórias a Deus, glórias a Deus. Amém, igreja? O último exemplo que eu quero trazer para a nossa meditação é sobre Davi, que foi repreendido pelo profeta Natã. Nós vamos ver lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículos 3 e 4, Natã dizendo assim: mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, e do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante a homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira de um homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Natã chegou um dia para Davi, né? E falou para Davi. Davi, havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e outro era pobre. E Davi, esse homem rico, ele tinha muito gado, muitas ovelhas. Mas aquele homem pobre, ele só tinha uma ovelhinha que ele havia comprado. E ele cuidou daquela ovelhinha desde pequenininha, né? Como se fosse uma filha dele. Ele alimentava com a comida que ele comia, sabe? Ele deixava que ela bebesse do copo dele. E ela até dormia no colo dele, Davi. Ela como se fosse uma filha para ele, sabe, Davi? Mas um dia chegou um visitante na casa daquele homem rico. E aquele homem rico tinha muitos animais, né? Para preparar uma refeição para aquele visitante. Mas sabe o que ele fez, Davi? Ele foi e pegou aquela ovelhinha daquele homem pobre que só tinha ela. E pegou e matou e deu, serviu para aquele viajante, Davi. Davi, quando escutou isso, ele ficou irado. Ele falou, mas como? Ele teve capacidade de fazer isso. O homem que fez isso, ele deve ser morto. O homem que fez isso, ele deve pagar 4 vezes mais daquilo que ele prejudicou aquele pobre homem. Como é que ele conseguiu fazer uma coisa tão cruel? Ficou irritado. E aí Natã chegou para Davi e falou, ô Davi, esse homem que eu estou falando, Davi, é você. É você, Davi. Porque Deus, ele te fez rei sobre Israel, Davi. Deus salvou você de Saul. Deus deu o reino de Israel, mulheres para você, Davi. E olha, se isso não fosse bastante, Deus te teria dado ainda mais, Davi. Mas por que você desobedeceu os mandamentos de Deus, Davi? Por que você fez com que Urias fosse morto na batalha, Davi? Por que você deixou que os amonitas matassem a ele, Davi? Olha isso. Ele chegou e contou para Davi tudo aquilo que tinha acontecido, né? Nós sabemos da história, né? Davi, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, cometeu adultério
com uma mulher chamada Batseba. E essa mulher ficou grávida, né? E quando ele soube dessa situação, que a mulher estava grávida, ele tentou acobertar o seu pecado. Ele tentou fazer com que Urias fosse para a casa dele, se deitasse com a mulher, para fazer parecer que aquele filho era dele, de Urias. Mas Urias, ele era tão fiel, que ele falou, não vou fazer isso não. Como é que eu vou para minha casa, me deitar com a minha mulher, sabendo que os meus homens estão na batalha? Não vou fazer isso. Davi não conseguiu convencê-lo. Então, ele tomou providências para que ele, Urias, marido de Batseba, fosse morto na batalha, né? E depois que Urias morreu, então o Senhor enviou Natã para repreender a Davi por causa disso que ele fez. E Natã então usou essa parábola, né, para ele entender a gravidade daquilo que ele havia feito. Davi achou que ninguém havia descoberto os seus pecados, né? Ele achou que tinha conseguido ocultar aquilo que tinha acontecido, mas nós não podemos ocultar de Deus os nossos pecados. Glórias a Deus. Aleluia. Tudo está à vista dos olhos de Deus. Ele está contemplando os bons e os maus. Deus sabe de tudo o que acontece. Ninguém pode ocultar de Deus os seus pecados. Glórias a Deus. E nós vemos que isso trouxe consequências graves, sérias para Davi. Quais foram as consequências desse pecado de Davi? Primeira consequência, nós podemos falar a morte de seu filho, né? Aquele filho que nasceu desse ato pecaminoso de Davi, Deus disse que aquele filho morreria. Deus disse em 2 Samuel, capítulo 12 e versículo 14, mas Natã falou para Davi, posto que com isto desse motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá, né? Glória a Deus. Então Natã já disse para Davi, Davi, esse filho que vai nascer, ele não vai viver? Deus já disse que ele vai morrer. Ah, glórias a Deus. Davi ainda clamou a Deus por misericórdia, para que Deus não levasse o seu filho. Ele jejuou, ele orou, glórias a Deus. Mas aquilo que Deus disse que aconteceria, aconteceu. O filho que nasceu, morreu. Outra coisa que nós vemos, Deus falou para Davi que por causa disso que ele fez, a espada do Senhor estaria sempre sobre a sua casa. A espada, ou seja, ele não teria paz nos seus dias. Glórias a Deus. Segundo Samuel, capítulo 12 e o versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Olha isso. Deus disse que ele não teria paz. A espada jamais se apartaria da sua casa. Olha isso. Glórias a Deus. Aleluia. Outra coisa que aconteceu como consequência desse pecado de Davi é que ele sentiu a tristeza de ver o Espírito Santo de Deus se afastando dele, né? E viu também o risco de perder a sua salvação, até que ele clamou pelo perdão de Deus, pela misericórdia de Deus. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Salmos 51, versículos 11 e 12. Disse Davi, Senhor, não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Ele estava clamando, Senhor, não me lances fora da tua presença. Oh, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Olha isso, glórias a Deus. Senhor, que eu volte a ter a alegria da salvação. A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é perder a sua salvação. Glórias a Deus, glórias a Deus. E Deus, ainda assim, ele tendo cometido um pecado tão grave, Deus teve misericórdia de Davi.
porque viu o arrependimento. Então nós vimos que por piores coisas que eu e você viemos a fazer, a misericórdia de Deus, ela nos alcança se de fato nós nos arrependermos. Glórias a Deus. O perdão será concedido para todos que se arrependerem e que não tiverem cometido o único pecado imperdoável. O único pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em Mateus 12:31, Jesus diz: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Esse é o pecado que não tem perdão. Por quê? Por que Jesus falou isso? Porque Jesus, ele havia operado vários milagres, né? E tinham trazido uma pessoa que estava endemoninhado, e que estava cego e que estava mudo. Jesus expulsou aquele demônio e curou aquele homem, e ele passou a enxergar e passou a falar. Glórias a Deus, glórias a Deus. E toda a multidão se admirou com esse grande milagre que Jesus fez, né? Aleluia, glórias a Deus. E atribuiu a Deus, né, esses milagres que havia feito. Aleluia, que Jesus havia feito, glórias a Deus. Mas alguns fariseus que estavam ali começaram a murmurar, né? E disse que Jesus havia expulsado aquele demônio que estava naquele homem pelo poder de Satanás, pelo poder de Beelzebub. Olha isso. Isso é blasfêmia. Por quê? Porque eles sabiam que somente Deus, né, através do Espírito Santo de Deus, poderia realizar tal coisa. E ainda assim, mesmo sabendo que isso era uma ação do Espírito Santo de Deus, estavam querendo atribuir a ação maligna. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Isso é um pecado que não pode ser perdoado. Por que não pode ser perdoado? Porque a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, a pessoa que insulta, né, o Espírito Santo, as suas obras, a sua divindade, ela não vai crer na ação do Espírito Santo na vida dela. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se ela não crê, se ela não aceita e se ela despreza o Espírito Santo de Deus, ela nunca vai ser convencida. E se ela não for convencida, ela nunca vai se arrepender. E se ela não se arrepender, ela não vai receber perdão. Por isso que é um pecado para o qual não existe, aleluia, o perdão. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, à medida que a gente aprende, né, a viver dentro dos limites estabelecidos por Deus, a gente vai vencer todo o mau hábito, todo o poder do pecado. Se nós estivermos vivendo dentro dos limites estabelecidos por Deus, aleluia, ainda que nós venhamos a cometer erros, nós vamos nos arrepender e vamos clamar ao Senhor para que Ele nos perdoe. E Ele vai nos perdoar. E a gente vai vencer o mal e o pecado. Glórias a Deus, glórias a Deus. E assim nós teremos uma vida feliz. É assim que nós teremos uma vida feliz, se nós vivermos dentro dos limites que Deus estabeleceu para nós. Né? Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Glórias a Deus. Está diante de nós a escolha. E Deus diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Glórias a Deus. Escolhe a vida, aleluia, ou seja, seja obediente àquilo que Deus te determina. Viva dentro dos limites que Ele estabelece, para que você seja feliz. Viva tu e a tua casa. Glórias a Deus. Aleluia. Em Romanos 8, versículo 13, aleluia, Deus também diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então tu viverás. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Glórias a Deus. Então que nós vivamos assim, sendo guiados pelo Espírito de Deus. E essa é a conclusão, né?
quando nós decidimos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, então nós vamos viver segundo o que Deus determina, através da sua palavra. Que nós venhamos então a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que nós possamos compreender que os limites que Deus estabelece, eles servem para nos proteger, né? Para nos dar direção de até onde nós podemos ir, né? Glórias a Deus. E para que não coloquemos em risco a nossa salvação. Então viva dentro do limite que Deus estabelece para você. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 1 ao 3, disse Deus: por isso, é preciso que prestemos maior atenção a tudo que Deus tem nos falado. Glórias a Deus. A tudo que nós temos ouvido da parte de Deus, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? Como nós vamos escapar se nós negligenciarmos esse amor de Deus que está sobre nós, nos limites que Ele estabeleceu para nós, para vivermos em segurança, felizes? Aleluia! Como escaparemos nós se negligenciarmos a graça de Deus sobre as nossas vidas? Amém, igreja? Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos finalizar, né? Limites. Até onde posso ir? Até onde a palavra de Deus determinar. Em Salmos 26, versículo 5, diz: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Glórias a Deus. Seja guiado por Deus e pela sua palavra. Glórias a Deus. Ao Deus, aleluia, da nossa salvação. Sejamos obedientes. E Deus disse em Isaías, capítulo 1, no versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus tem o melhor para a tua vida. Aleluia! Então seja obediente ao que Deus te determina através da sua palavra e da sua vontade. E que Deus abençoe a sua vida. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Eu quero então agradecer a todos que estiveram conosco durante esse estudo. Glórias a Deus. Que Deus tenha falado tremendamente a cada um, né? Que Deus tenha mostrado, né, a sua vontade boa, perfeita e agradável para todos nós que estivemos acompanhando o estudo da palavra do Senhor nesta noite. Amém, igreja? Glória a Deus. Quero orar por você. Amém? Glória a Deus. Para todos. Senhor, meu Deus e Pai, queremos agradecer a Ti, Senhor, por essa palavra, Pai. Palavra onde o Senhor nos trouxe para refletir sobre os limites que o Senhor estabeleceu para nós, Pai. Que são para nos proteger, que são para nos fazer felizes, que são para nos dar direção, oh Pai. E assim nós Te agradecemos por ter estabelecido esses limites, Pai, que nos orientam, que nos guardam, que nos livram, Senhor. Ah, Deus, cada dia, Senhor, nós estejamos ainda com mais desejo de Te conhecer e de Te servir e de Te obedecer, Pai. Porque isso vai nos trazer paz, proteção e felicidade. Senhor, muito obrigado por todas as coisas. Abençoa a todos, Pai. Abençoa o lar de todos, Senhor, que estão acompanhando e que irão acompanhar essa transmissão. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Glória a Deus.